Salve, meu pai Oxóssi. Oxóssi é caçador de humana, nas matas ele vai caçar. Já esteve a bem na Luana, abre a tira, o gente, Oxóssi vai tirar. Oxóssi vai tirar, Oxóssi vai tirar. Oxóssi é caçador de humana, ele vai caçar. Já chega bem a Luana, abre a tira, o gente, Oxóssi vai tirar. Oxóssi vai tirar, Oxóssi vai tirar. Oxóssi é caçador de humana, ele vai caçar. Já chega bem a Luana, abre a tira, o gente, Oxóssi vai tirar. Oxóssi vai tirar, Oxóssi vai tirar. Eu vou fazer a abertura agora da linha de caboclo. Já comecei cantando para meu pai Oxóssi, cantando como a gente faz aqui na abertura. E vai ser riscado um ponto que seu Sete Festas nos intuiu, um ponto de trabalho, o trabalho que vai ser realizado hoje. E Eu sei cascata dentro daquela mata. Eu vi, por aqui eu sei cascata. Um lindo brado eu ouvi, era seu sete flechas cantando agora. Um lindo brado eu ouvi, era seu sete flechas cantando agora. Pior, 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 pior. Seu sete flechas campanha chegou. Pior, 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 pior. Olá, pessoal, boa tarde, aqueles que já estão chegando. Peço que marquem os amigos aí no Facebook, compartilhem essa live. Nós vamos esperar mais um pouquinho, o horário marcado é 15 horas, que são neste momento. No entanto, a gente vai esperar mais uns 5 minutinhos aí para chegar mais gente e nós iniciarmos a live, tá bom? Enquanto isso, vamos escutar alguns pontos, realizando nossas mentalizações. Uma irmã agora acabou de falar que a gente está sem som. Vocês conseguem me ouvir? A filha de Iemanjá. É porque eu estou aqui quietinho, mas tem uns pontos no fundo tocando. Vê se vocês conseguem me escutar, vê se a transmissão está ok.
Agradeço a Ju Pimenta aí por convidar os amigos. Que Oxalá os abençoe quem está chegando. Márcia Rodrigues já confirmou que consegue ouvir. Salve Marcela, Cris Castilho, Ana Lídia, Renilda, Filhos de Emanjá, Simone, deixa eu ver quem mais está por aqui. Regina, um salve também. Rose Oliveira, Beth Moraes, deixa eu ver quem mais. Denise está por aqui, Cleide, Rosana Vale, salve minha irmã. A Beta Monteiro também, Chante está por aqui, Márcia Dourado, deixa eu ver, Tiago Vilela já está conosco. A palestra é online, vi que tiveram algumas perguntas antes. Sim, durante esse tempo de pandemia, não temos que ficar no máximo em casa. Ok? Vou colocar aqui os pontos para tocar enquanto isso, mais uns 3 minutinhos e a gente já está começando. A sua flecha do domínio escuro, firme seu ponto, o terreno está seguro. Amor que sacrifica amor que sacrifica você, no jardim das oliveiras, assim é a sua cintura. Assim é a sua cintura. Segura essa corda, não deixa ela fugir. O nome dessa corda é Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe Brasil, eu sou sacerdote de Umbanda, do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Algumas pessoas estão dizendo que o som está ruim, outras estão dizendo que o som tá bom. Aqui, para mim, o feedback que eu tenho de quem está escutando aqui próximo, onde eu estou, está funcionando. Pode ser que eu estava com um áudio aqui aberto do YouTube com alguns pontos. E aí pode ser por conta disso, mas eu acredito que já comece a melhorar aí para vocês.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Templo Estrela do Oriente, na figura de pai Luiz Fernando e de mãe Flávia, e de toda a equipe de apoio na figura da Letícia, a esse convite, a essa oportunidade e a confiança. Eu estou aqui entrando online, representando aqui na página do TEL, para falar um pouco de Umbanda com vocês hoje. E aí eu vou me apresentar aqui para vocês me conhecerem um pouquinho. Vou falar hoje sobre o Céu de Aruanda e vou explicar o que é isso aí para quem ainda não escutou falar. Nós já somos 40 pessoas agora. Não esqueçam de curtir a página do Templo Estrela do Oriente, uma casa amiga, uma casa irmã da egrégora umbandista. Minha trajetória na Umbanda, ela começa no ano de 1996, quando eu tinha 12 anos e empreendi o meu desenvolvimento mediúnico. E tive a oportunidade de viver a Umbanda intensamente desde então. E de lá para cá já se passaram quase 24 anos. Ao longo da minha trajetória, 2 guias marcaram muito a minha trajetória mediúnica. O guia-chefe da minha coroa, que eu sempre peço a benção a ele, que é o Caboclo Sete Flechas. E o outro é o meu mentor espiritual, que é Pai José de Aruanda. E com o Pai José de Aruanda, eu tinha um compromisso, ainda tenho alguns outros compromissos com ele, que era de lançar um livro. E há muitos anos eu já tinha o título na cabeça, chamado Sob o Céu de Aruanda. Eu sabia que esse era o nome do livro, porém eu não sabia em que momento isso ia acontecer. E acabou que eu comecei a psicografar essa obra, psicodigitar, e no ano passado, em maio do ano passado, mais ou menos isso, eu tive a oportunidade, deixo aqui meu agradecimento, onde eu conheci a Aline Martins, da editora Aruanda. A Aline, ela comprou a ideia de publicar, a editora estava começando naquele momento, lançando a sua primeira obra, que era a obra de Leal de Souza, e a partir daí começou esse filho a nascer, a concepção toda, a participação, e nós tivemos o prazer, no dia 13 de maio, Dia dos Pretos Velhos, lançar essa obra. Essa obra, Sob o Céu de Aruanda, ela vem relatando ela aborda alguns assuntos que dentro da Umbanda são muito comuns no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tais como a gente vai falar muito sobre a questão do resgate kármico, da importância do resgate kármico na nossa vida. Nós vamos falar sobre a eclosão mediúnica, o momento do nascimento de uma mediunidade, como que isso acontece na vida de todos nós médiuns, que de alguma forma, alguém já falou para vocês aí na caminhada, você é médium, você tem uma missão, você tem que vestir o branco, isso, de alguma forma o livro vai falar sobre esses assuntos, sobre a questão das obsessões, às vezes, familiares, e como que as nossas ações no passado refletem no nosso futuro, e como as nossas ações no hoje vão refletir no nosso amanhã. Então, é o que a gente vai falar ao longo aí dessa uma hora e pouquinho de transmissão. Primeiro, eu vou fazer toda uma preleção acerca do livro, depois vocês podem postando suas perguntas, e aí, num determinado momento, eu vou começar a tirar dúvidas e fazer perguntas e respostas aí sobre os temas que a gente vai estar abordando, ok? Para aqueles que foram chegando, a bênção aos meus mais velhos, e peço a bênção em nome de Pai Oxalá, e abençoo a todos aqueles que estão presentes conosco, ok? Então, vamos seguir nesse bate-papo. Vamos falar sobre resgate kármico primeiro. A importância do resgate kármico. Muitas pessoas frequentam as casas de Umbanda e, infelizmente, acabam se descomprometendo com a questão do estudo, onde é um fator primordial para um melhor entendimento e compreensão e um melhor entendimento e compreensão da Umbanda. E também, quando o médium tem um estudo, ele se prepara, ele, por sua vez, ele acaba se tornando uma melhor ferramenta para as entidades espirituais, que acabam tendo mais possibilidades na hora da comunicação espiritual, a fim de que o médium, no seu psiquismo, ele consiga traduzir aquela mensagem que vem sendo passada pelas entidades e pelos amigos espirituais. Então, nós, quando vamos reencarnar, quando estamos num período chamado de período intervidas ou entrevidas, como também pode ser chamado, onde, vamos falar de forma bem popular, eu estou em nosso lar, eu vou me preparar para me reencarnar.
O que acaba acontecendo? Felipe, se eu em espírito, eu já tenho lucidez e tenho evolução, uma conduta moral adequada na espiritualidade, pode ser que eu venha a ter a permissão de participar do meu planejamento reencarnatório. No planejamento reencarnatório, eu, espírito, meu mentor espiritual, nós vamos nos reunir com os instrutores espirituais e vamos definir ali o planejamento da reencarnação. E o planejamento da reencarnação não se dá de uma forma do dia para a noite. É um processo onde é discutido ali alguns pontos. Quando o espírito não tem grau evolutivo para tal, o próprio mentor conduz junto com a espiritualidade maior. Quem é o mentor espiritual? Nós falamos muito em mentor ou anjo da guarda. A Umbanda se apoia muito no termo anjo da guarda, que é um termo oriundo do catolicismo. Mas lê-se mentor e anjo da guarda como a mesma coisa. É porque a figura do anjo da guarda, para muitas pessoas, às vezes elas trazem a concepção de um espírito alado, tipo as imagens de São Miguel, dos anjos e dos arcanjos. E isso não existe no conceito do mentor e desse de anjo da guarda que eu estou falando. Então nós temos ali espíritos amigos que falam assim, olha, meu irmão, Felipe, você vai reencarnar e eu vou estar do início ao fim dessa encarnação ao seu lado. Eu digo que esse espírito, ele é o avalista da minha encarnação. Ele quem vai me acompanhar do início ao fim, ali ao longo da minha trajetória espiritual. E durante esse processo de toda a elaboração dos assuntos que eu vou viver naquela encarnação, o mentor vai estar próximo de mim. E, além disso, ele, ali durante o planejamento, pode ser que ele fale, Felipe, olha, você é um espírito, ou os instrutores espirituais, você é um espírito extremamente endividado de outras vidas. Para dar uma potencializada, para ajudar no seu resgate e no seu aprimoramento nesta encarnação, nós recomendamos que você venha nascer com a ferramenta da mediunidade. Isso pode acontecer dessa forma. Uma outra via é a seguinte, eu que já tenho um nível de esclarecimento, eu posso pedir a espiritualidade. Instrutores, eu gostaria de requerer vir reencarnando como médium. Através da mediunidade, eu aprender a me tornar caridoso, empático, amar o próximo, fazer algo indistintamente. E quando eu realizo esse movimento, o meu pedido vai ser analisado, avaliado, podendo ser apoiado ou não. Quando apoiado, o meu futuro corpo físico, ele começa a ser projetado na espiritualidade como se fosse em 3D. E até em tecnologias mais avançadas também, pelos chamados engenheiros siderais. E ali é visto tudo que o corpo vai ter, desde o micro ao macro, desde as semelhanças genéticas com seus pais, desde das questões genéticas e mapeadas no genoma daquele corpo físico e do corpo espiritual, que vão se refletir. E quando é definido que aquela pessoa vai vir a reencarnar como um médium, é visto dentro do DNA espiritual dela fatores que vão auxiliar e que vão favorecer a eclosão desta mediunidade num determinado período da vida. E quando a gente pensa nisso, a mediunidade, ela não é só espiritual, mas ela é biológica também. Eu chamo que ela é de biológica, psico, porque ela atravessa o emocional, e espiritual. Então, dentro desta vertente biopsico-espiritual, nós somos preparados no nosso físico, no nosso mental e no nosso espiritual para virmos como médiuns nesta encarnação. E aí, no livro da vida, eu vou chamar assim dentro desse planejamento, para melhor ilustrar, o que acaba acontecendo? Nós não vamos vir, por exemplo, com a nossa história escrita, mas nós vamos vir com o nome do capítulo. Assim, casamento, campo profissional, família, e como são capítulos escritos, é escrito o capítulo, e quem escreve a história sou eu, quando estou aqui encarnado. Porque quando eu, espírito, reencarno, independente do contexto, se eu vou vir pobre, rico, com algum tipo de limitação fisiológica, alguma coisa assim, eu vou escrever a história da minha vida. Então, ali na parte da família, ninguém vem predestinado para eu brigar com alguém, deixar de falar.
mas vem ali eu que vou escrever a minha história, porque eu, dotado do livre-arbítrio, eu vou começar a escrever a minha trajetória evolutiva. Além disso, quando eu penso nesse processo da trajetória evolutiva, eu tenho e conto com o apoio do meu mentor, que ele vai estar ao meu lado. Mas guia espiritual, gente, não é babá. Ele vai estar ali ao meu lado, mas ele tem que respeitar o meu livre-arbítrio. Porque se ele acaba passando à frente do meu livre-arbítrio e me influenciando a tal forma que eu não aceito a sugestão e sim faço o que ele quer diretamente sem racionalizar, acaba se tornando um processo obsessivo. Então, isso eu falo porque quando vocês vão a um terreiro de umbanda, a uma casa séria, um guia de luz jamais vai falar assim para você, você tem que fazer isso. O guia geralmente vai falar, meu irmão, o caminho que esse guia tem a orientar, esse caboclo, esse preto velho, esse cigano, esse exu, é esse. Mas a escolha me cabe a todo momento. Porque a única coisa que nós nascemos dotados e que nós vamos desencarnar é com livre-arbítrio. Então, isso é importante da gente ter na nossa consciência, a fim de que, não, eu vim predestinado para morrer com uma bala perdida. Não existe isso na programação reencarnatória. E aí, vamos retornando ao ponto central, que é a mediunidade. E eu pedi encarecidamente para vir como médium, ou foi me proposto e eu entendi e aceitei aquilo, ou o mentor aceitou por mim aquilo ali, entendendo que seria o melhor para o meu aprimoramento. E ao longo da minha trajetória, por volta às vezes da adolescência, quando principalmente está havendo toda a mudança hormonal e quando a personalidade do indivíduo ela vem se firmando, ali começa a surgir o ponto, muitas vezes, da mediunidade. Algumas pessoas de forma mais ostensiva e outras pessoas de forma mais branda. A mediunidade ela é inerente à raça, à fé de cada um. Médium todos nós somos, em diferentes graus. Lá na Igreja Católica, não vai usar o nome médium, vai usar um nome que talvez você seja um frequentador e tenha o dom da revelação por Maria. Na Igreja Evangélica também vai ter o médium, só que você vai ser um médium que vai profetizar as revelações do Divino Espírito Santo. E por aí vai, na Umbanda, no Candomblé, que são religiões, ou no Kardecismo, que são religiões que já trabalham com a questão espiritual, com a vertente espiritualista, com a crença na reencarnação, com a crença na vida após a morte. O nosso mentor vai estar ali ao nosso lado o tempo todo naquela jornada. Sendo que, às vezes, nós nos chateamos ao longo da vida e nos decepcionamos. Quem nunca, às vezes, se aborreceu dentro de um terreiro de umbanda com relacionamento com os irmãos de corrente, ou às vezes ficou chateado porque levou uma repreenda do seu líder espiritual e acaba largando tudo, não é para mim. E aí, assim, eu vou largar meus guias, vou largar tudo, ou vou largar meus guias porque eles não estão tomando conta de mim. E aí, assim, gente, eu nunca escutei um guia falar, um mentor falar que vai abandonar o seu médium. Nós, que somos muito fracos ainda, às vezes tropeçamos e queremos fazer biquinho para a vida e vamos abandonar tudo e todos. Mas, na contrapartida, a nossa família espiritual, os nossos amigos espirituais que ficam lá na colônia ou que podem até reencarnar ao longo da nossa trajetória, eles estão torcendo por nós. Quem são esses amigos, esses protetores? São espíritos afins, podem ser familiares. Vamos supor que você conheceu lá no período entre vidas a sua tataravó. Você estava lá em nosso lar e sua tataravó ainda está por lá e ela é um espírito protetor da família. Ela torce a todo instante para que aquele núcleo familiar tenha êxito. Da mesma forma, quando nossas vitórias, quando conquistamos vitórias e evolutivas ao longo da nossa jornada, eles torcem, vibram e ficam felizes. Na hora que tem um grande desentendimento na família, ou algo grave que vem acontecer, uma pessoa é presa, algo assim, ou você tomba espiritualmente, comete um crime, alguma coisa, eles ficam tristes por você, eles torcem, eles vão tentar ajudar, mas eles não podem interferir. E assim, quando eu falo isso tudo, eu estou contando a história de Rafael.
que é o personagem principal do livro. Rafael é um jovem, e a história desse livro começa na vida passada dele, quando ele comete alguns tropeços na vida passada, num período escravocrata do Brasil, e ele acaba sofrendo um pouco até que tenha a oportunidade de vir reencarnar. E quando isso acontece, quem é o espírito que se torna o avalista dele e vai vir como mentor espiritual dele é Pai Tomé das Almas, um preto velho. E esse preto velho, ele vai sempre estar ao lado de Rafael inspirando. O personagem, ele não tem religião, mas de alguma forma a espiritualidade começa a dar o direcionamento e mostrar o caminho, o melhor caminho e mais adequado para ele seguir. Muitos são os caminhos que a espiritualidade encontra para nos despertar. Quem muitas vezes não estava passando um problema espiritual na vida e conversando, um amigo acabou sendo a ponte, o veículo, para falar, olha, o que você acha de ir lá no centro onde eu frequento para receber um passe? Você quer ir receber um passe, passar por um aconselhamento com o vovô, com a vovó, numa casa de umbanda? E às vezes a espiritualidade usa de outras pessoas como veículo para esses convites surgirem para o nosso despertar. E uma outra coisa que é importante quando a gente pensa na espiritualidade, quando a gente fala de Umbanda, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Umbanda não faz o mal, não cobra por consulta com nenhuma entidade, nem por trabalho espiritual. Assim sendo, se você frequenta um lugar onde isso é feito, né, faz o mal, corre, porque não é uma casa de Umbanda, gente. Eu não sei nem qual nome dá, mas está usando o nome da Umbanda indevidamente ou equivocadamente. Um médium de Umbanda, ele sempre deve ter o compromisso de se tornar uma pessoa melhor na sua constância ali diariamente, porque é o nosso maior desafio. A pergunta para um médium de Umbanda é a seguinte: o que eu estou me tornando melhor? O que eu sou melhor hoje do que eu fui ontem? Porque diariamente a gente tem que ter o compromisso em ser uma pessoa melhor. Não adianta nada eu frequentar uma casa, um terreiro, durante 10, 20, 30 anos e eu continuar vaidoso, egoísta, egocêntrico, eu continuar sendo uma pessoa insuportável. Será que eu estou ali? Só um momento. Será que eu estou ali no terreiro, cambonando, incorporando, sendo curimbeiro e não estou comprometido com a melhora? Se eu sou cambono, eu estou ali auxiliando as entidades e não estou aprendendo os valores delas, os valores morais transmitidos. Se eu sou curimbeiro, não estou observando, aprendendo ali. E eu sendo médium de incorporação, a mediunidade ela é consciente e de nada vai adiantar eu incorporar o preto velho sem incorporar os valores dele. E o que eu quero dizer com isso? Não, nada vai adiantar eu ser um bom médium ali, trabalhar, incorporar, mas eu não incorporar os valores da entidade fora do terreiro. Porque, independente de eu ir à sessão uma vez por semana, a cada 15 dias, eu sou um médium 24 horas por dia. Então, eu devo aprender com o preto velho que me acompanha a ser humilde, a ser resignado, a ter abnegação, a ter resiliência, a ter soerguimento diante das questões da vida. Porque a revolta ela é má conselheira. Então, o médium, o cambono, em especial essas duas figuras dentro do terreiro, se um guia dá 10 aconselhamentos, se ele dá 10 consultas, o médium e o cambono, de alguma forma, foram atendidos 10 vezes. Porque eles estão ali, eles escutam, mas eles devem ter o compromisso e a tentativa. Porque tentar é algo difícil. Na hora que nós estamos fora do terreiro, dentro do terreiro todo mundo é bonzinho. Oi, meu irmão, ele fala manso, é uma pessoa boa, mas fora do terreiro não adianta chutar o cachorro e não dar um bom dia para o servente, não ser uma pessoa agradável dentro do meu núcleo familiar. Então, diariamente eu tenho que ter o compromisso de ser uma pessoa melhor. E é isso que a espiritualidade vem nos propor, vem nos ajudar. Porque de nada vai adiantar eu estar ali, é como se eu ficasse
numa turma na escola nós passamos pelo menos quase que 15 anos da nossa vida no processo educacional. E passar os 15 anos e nada ter aprendido. Ou ter aprendido a ler e escrever e eu não consigo interpretar. E eu preciso interpretar as questões espirituais que me são propostas. Eu preciso aprender a ser uma pessoa melhor. O que o guia está querendo dizer quando ele faz isso? Qual é a intenção quando ele acaba colocando a mão numa determinada parte do corpo da pessoa? O médium precisa entender e saber a respeito disso. E isso são propostas da Umbanda. Não adianta você ser médium de terreiro e na hora que você vai visitar alguém no hospital e pedem assim, meu irmão, pode fazer uma prece? E você ficar com vergonha ou não fazer aquela prece, porque você é um apóstolo do Cristo a todo instante. Os guias, eles têm a função de nos guiar, de nos conduzir, e até mesmo quando eu estou em algum local, como no meu trabalho, como com um amigo, ou em algum outro contexto, na hora que eu me predisponho a ajudar alguém, mesmo que seja uma escuta ativa, mesmo que seja para dar uma palavra, as entidades e os amigos de luz estão ao meu lado. Uma vez Kardec perguntou aos espíritos, lá na preparação do Pentateuco, das 5 obras, qual era a influência dos espíritos, qual a influência dos espíritos em nossas vidas, mais do que possamos imaginar. Então, existe tanto a influência positiva como a influência negativa. E dentro da influência negativa, nós vamos começar a falar agora das obsessões. As obsessões são as mais variadas. Tem pessoas que vão no terreiro falar assim, eu estou com encosto, eu estou com carrego. Tá, mas por que o guia vai ali, indistintamente ele limpa, ele descarrega, ele prescreve um banho, ele ensina, dá alguma orientação, um rito de limpeza. Mas a pergunta é, por que e aí daqui a pouco você volta e está com carrego novamente? Por que a história se repete? É uma análise que devemos fazer. Porque também eu sempre acabo me afinando com esse tipo de energia. Porque da mesma forma que às vezes a gente chega num lugar e fala assim, poxa, o clima daqui é estranho, estou me sentindo esquisito, mal e não consigo ficar ali, é a mesma coisa os espíritos. Se espíritos, por exemplo, de baixa vibração encontram consonância vibratória contigo, é porque eles encontram alguma afinidade e você está os alimentando ou os servindo de alguma maneira. Então, o que acaba acontecendo? Uma pessoa num processo depressivo, por exemplo, que está em casa, está num quadro de prostração, há obsessão? Pode ser que haja uma auto-obsessão, que a própria pessoa acabe se obsediando, pode ser que haja uma obsessão de um espírito sofredor, pode ser que ela tenha desafetos espirituais ali que estejam trabalhando para aquilo. Mas uma pessoa depressiva, quando ela vibra em depressão, ela acaba atraindo espíritos que vibram da mesma forma para se alimentarem, trocarem energia com ela instantaneamente. Então, essa troca energética, ela acontece e você alimenta esses irmãos. É como se eu alimentasse a nuvenzinha negra que vem sobre a minha cabeça. E em algumas situações, as pessoas recorrem aos terreiros, às igrejas, para fazerem rituais como um culto de libertação, como uma desobsessão na casa espírita, como uma puxada no terreiro de Umbanda. E às vezes a gente vê algumas incorporações e as entidades nos mostram, para alguns médiuns já um pouco mais experimentados, que muitas vezes aquilo ali não é um obsessor, não é um espírito que está ali obsediando, mas sim uma forma pensamento. Aquela pessoa cria tantas formas mentais que aquelas energias acabam sugando, drenando a energia vital daquela pessoa e gerando até processos de adoecimento. Sabe aquela pessoa que só fala de doença, de desgraça, de coisas pesadas? Esse tipo de pessoa acaba alimentando. Por isso que a gente precisa vigiar e orar e vigiar consequentemente. Eu preciso buscar ser uma pessoa melhor através da prece, através da meditação e principalmente da reforma íntima. Porque a reforma íntima, ela precisa ser uma constante. Não adianta eu vir colocar a roupa de santo, vir para o terreiro só chacoalhar para lá, chacoalhar para cá e não buscar a minha modificação. Porque, vamos pegar o exemplo de Chico Xavier, que foi um grande médium, um médium que carregava uma mediunidade missionária. Nós somos médiuns
Sim, mas nós somos médiuns que temos resgate, estamos usando da ferramenta para um resgate kármico, que é diferente de uma pessoa que carrega uma mediunidade por missão. Ela tem uma missão com aquela mediunidade. O Chico ele teve uma missão em difundir o espiritismo, a doutrina dos espíritos, através das suas obras. Antes de desencarnar, se não me engano, foram 538 livros publicados antes de desencarnar. E já após morte, já chegam a 600 obras publicadas no total. Então ele tinha essa missão. A nossa missão é diferente. É uma missão considerada menor, mas não de menos valia, porque um médium nada mais é do que um instrumento para a caridade. Ele aprende a ser caridoso com as entidades, com os guias. E quando eu penso em vibração, se eu sou uma pessoa difícil, uma pessoa que só reclama, uma pessoa pesada, como que os espíritos de luz que estão aqui vão se aproximar? Primeiro que até se eu for uma pessoa melhor, eu posso estar um pouco mais acima, mas eles vão precisar fazer algo que nós chamamos de rebaixamento vibratório. Eles vão precisar se densificar e se aproximar de nós para estabelecer instruções mentais. Na contrapartida, quando eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou elevando a minha energia, meu patamar, e não só me sintonizando com os verdadeiros guias de luz, mas também com amigos espirituais superiores. E quanto mais elevado eu estou, então é como se eu tivesse a espiritualidade maior aqui, eu estou aqui e os espíritos que vibram de forma mais densa, mais rasteira, de forma densificada, aqui embaixo. Mas quando eu vou melhorando e meu patamar está aqui, eu, Felipe, ego, no aqui e agora, se torna mais difícil desses espíritos sintonizarem. Eles podem até tentar me atacar, mas é como se eu pegasse o sinal muito fraquinho deles e acaba não tendo efeito. É que nem estação de rádio. Nós nos sintonizamos a vibrações. É que nem na estação. Quantas vezes, para quem é um pouco mais velho, já foi sintonizar o rádio lá pelo dial do carro ou de algum rádio, e a estação ficou chiando, você pegava a anteninha e tentava melhorar um pouco do sinal. É o que acontece. A nossa sintonia, nós somos responsáveis pelas nossas companhias espirituais. Não existe ninguém que seja um coitadinho. Tudo é aproveitado para o resgate, tudo é aproveitado para a evolução. E aí, ao longo dessa trajetória, um médium, ele é médium a vida toda, independente se ele vai desenvolver ou não a mediunidade, porque aí está o livre-arbítrio dele. E as pessoas falam assim, poxa, mas se eu não desenvolver a mediunidade, minha vida vai para trás. Não, você só tem que aprender a se manter equilibrado. Porque imagina o seguinte, pessoal, eu dou um carro de presente para um de vocês, e vocês deixam por um ano aquele carro parado na garagem, eu dei com um tanque cheio, perfeito, e vocês deixam lá por um ano, ele parado, ele vai empoeirar, os pneus vão baixar, a bateria vai cair, a gasolina vai estragar porque ela vai ficar velha. E quando eu for tentar usar, aquele carro não vai estar muito legal. E aí ele vai precisar de uma regulagem. Eu vou ter que chamar o reboque, levar ele para o mecânico, algo bem assim. O mesmo é mediunidade. Você recebeu uma mediunidade e estava previsto para os 20 anos essa mediunidade eclodir e você iniciar o seu processo de desenvolvimento mediúnico. Quando você não realiza aquilo ao longo desse tempo, é o mesmo caso do carro parado. E a mediunidade, ela é o convite reparador para que eu possa exercer a caridade, aprender a me tornar uma pessoa melhor. E aí vamos fazer o seguinte, os 20 anos, na flor da idade, eu quero a balada, eu quero a Netflix, quero procrastinar e vou viver minha vida. E ao longo desse período, desequilíbrios vão surgindo. E aí, muitas vezes a gente vê pessoas que só querem ficar no gozo de uma vida vazia e um vazio existencial. E hoje a gente acaba vendo o quê? Uma crescente questão relacionada a angústias, ao vazio, a depressões, a ansiedade. As pessoas ansiosas, até numa palestra da semana passada eu estava falando, que a ansiedade ela é mãe da síndrome do pânico, do estresse pós-traumático e também o transtorno efetivo generalizado, o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, e os toques, e o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a ansiedade, quando ela parte
de uma maior ou menor escala, podendo vir a ser um transtorno de ansiedade generalizado, acaba vindo em conjunto, em algumas situações, o pânico, o toque, que é um comportamento obsessivo compulsivo, e também o estresse pós-traumático. E aí a gente começa a ver algumas doenças surgindo. Não é porque Deus é ruim, não é porque os guias estão te dando surra, porque não existe esse aspecto da surra de santo, mas é como se a luzinha de alerta de vocês estivesse acendendo. Algo não vai bem, eu tô com alguma coisa, sabe, um incômodo, não sei explicar o que é. E aí o que acaba acontecendo? Dentro dessa luzinha que acaba acendendo, eu vou buscar ajuda. Eu vou tentar procurar vou procurar uma terapia, vou ao médico. Tem pessoas que não querem nem saber a origem daquele sentimento. E o que acabam, por sua vez, fazendo? Elas acabam indo ao psiquiatra, tomam um remedinho, horas é importante, horas nós precisamos desse acompanhamento. Eu não estou aqui desqualificando o uso medicamentoso, nem o acompanhamento profissional. Mas, em algumas situações, a gente vai lá, toma o remédio para se livrar do incômodo. Mas eu não procuro me ater na origem daquele incômodo. O que aquilo me ocasionou? Por que eu estou vivendo aquilo na minha vida? E eu não me atento para esse ponto. Que aí, na verdade, é porque eu não estou exercendo, é porque eu não estou tendo uma reforma íntima, eu não estou seguindo algo daquilo que foi planejado. E a vida, com seu mecanismo de ajuste, é como se o nosso organismo, quando ele tem invasores, ele tenta trabalhar a cura. E aí, o que acaba acontecendo? Na desordem, que eu mesmo acabo gerando por escolhas equivocadas, eu acabo gerando um caos. E acabo, nesse caos, buscando um socorro. Quantas pessoas com isso não vão parar nos terreiros e são aconselhadas a iniciar um desenvolvimento mediúnico? Primeiro a fazerem um tratamento, a se reequilibrarem e iniciarem um tratamento mediúnico a fim de que possam ser trabalhadores do Cristo, ceareiros do Cristo. E é um ponto. Quantas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo, é muito compromisso, é muito comprometimento. Ok, pode ser que numa fase da vida que você esteja agora, realmente não tenha. Mas será que você não teve nenhuma fase antes, nem depois que você possa assumir esse compromisso? Será que realmente você não está predisposto a abrir mão da balada, ou do churrasco no final de semana, ou só da diversão, do gozo que ele é momentâneo, para fazer uso de algo, servir a algo que seja uma causa maior? E eu deixo aqui interrogação, porque não existe o certo e errado, existe a minha verdade, existe aquilo que me faz bem. Então, servir a caridade é algo que me faz bem, é algo que me recarrega. Com isso, eu não tenho um quadro aqui depressivo instalado, e é claro que, às vezes, até numa desordem isso pode surgir, num dirigente, num médium, em qualquer pessoa, mas muitas vezes isso vai ajudar a trabalhar o sentido da vida. Aquilo realmente vai trazer uma energia de preenchimento. Eu estou vendo que estão entrando algumas mensagens. Daqui a pouquinho, para quem foi chegando, pessoal, a gente vai começar a abrir para perguntas e respostas acerca do tema. Fiquem à vontade em participar, marquem os amigos, compartilhem essa live para a gente expandir um pouco o conhecimento. E quando eu penso na Umbanda, a Umbanda na minha vida não é algo pesado, é algo que me fortalece tanto. Eu digo que no terreiro é onde eu recarrego as energias, é onde eu exorcizo os meus fantasmas, é onde eu me reconecto com o sagrado. É claro que eu aprendo a fazer isso, porque agora, numa etapa sem a vivência do terreiro, estamos vivendo aí uma pandemia, onde as atividades dos terreiros estão suspensos, assim como no TEI, aqui no Templo Espiritualista Aruanda, como no TEL, as atividades estão suspensas no Templo Estrela do Oriente, mas eu posso me conectar a todo instante com a minha espiritualidade. Eu não preciso incorporar para que isso aconteça, mas eu preciso buscar ali essa conexão. Porque se eu fosse hoje, com o quadro que eu estou, durante a pandemia, até o Preto Velho, e dividisse a minha situação com ele, qual seria o aconselhamento do vovô, da vovó, da criança, de alguma entidade que eu passe pela consulta? Ela possivelmente me mostraria um caminho, uma direção. E aí, por isso que nós, médiuns de incorporação, cambonos, temos a oportunidade de aprender.
Um médium ele não precisa passar por uma consulta toda hora. O que o guia recomendaria? Nós aprendemos tanto, será que um médium ou um cambono que esteja 1 ano dentro do terreiro, cambonando ou trabalhando mediunicamente, se ele atender, vou colocar um número alto, 20 pessoas por mês em 10 meses, são 200 atendimentos. Em 200 atendimentos, você já aprendeu bastante. Ou você só está ali no banco da escola, sem absorver nada. E falar em escola, o terreiro em si, quando nós pensamos no terreiro, numa casa espiritual, o terreiro, ele ao mesmo tempo um hospital, um pronto-socorro, que as pessoas chegam ali com suas mazelas, com suas dores, e vão ali buscar um auxílio. Alguns são socorridos e nunca mais voltam. Algumas pessoas são curadas e desaparecem. Quando, na verdade, quando eu tenho uma cura pela espiritualidade, eu devo me comprometer em servir em nome da espiritualidade, porque um trabalho caritativo não cobra por atendimento, não cobra por trabalhos, nada disso. Então, é importante, de alguma maneira, eu ter essa consciência que eu estou no hospital. E aí, algumas pessoas ficam ali um tempo no banco, na assistência, e pedem, ou são convidadas, dependendo da cultura de cada casa, a ingressarem na corrente. E algumas ingressam ainda vivendo anos a fio no conceito do hospital, achando que os guias têm que socorrer a todo instante, ou sempre precisando ser tratada. Em alguns momentos, até o médico fica gripado, até o médico vai ao médico. Mas a gente deve aprender com as entidades. E aí alguns, depois de um tempo, conseguem sair da etapa de hospital e passam a frequentar a escola, a grande escola da Umbanda. E na terceira etapa, que a gente não consegue precisar um tempo exato, porque dentro de um processo educacional libertador, que é a Umbanda não tem dogmas, a Umbanda vem quebrando paradigmas, é uma religião nova, ainda recente, quando a gente pensa que a Umbanda está caminhando para 112 anos, mas poucos são os que conseguem acessar o verdadeiro templo, sentindo-se libertos, tendo uma fé racionalizada, entendendo as coisas que ali se passam. Isso a gente aprende na escola. A Umbanda, nós precisamos entender o que se passa, nós precisamos nos preparar. O ponto diz de defumação, a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Ou tem uma outra frase que eu gosto muito do Caboclo Mirim, que é a seguinte, que diz o seguinte: Umbanda é coisa séria para gente séria. E se você se compromete com uma casa, aquela casa está comprometida com você. Aquela egrégora, aquela corrente vai te apoiar. Não dá para simplesmente você pensar assim, poxa, hoje é sábado, né? Tem que ir para o terreiro. Ai, estava tão afim de hoje ir para a balada, de sair. Se é isso que efetivamente você quer, faça. Mas, de qualquer forma, aquela casa está contando com você como um trabalhador. Eu digo o seguinte, numa casa espiritual, nunca falta trabalho. Falta braço. Ou até tem braço, mas pessoas de boa vontade efetivamente para trabalharem. Porque quantas vezes vocês chegam no terreiro e fazem vista grossa que tem que passar uma vassoura, ou torcem o nariz quando são requeridos a isso, ou pegam a vassoura no momento que vai aparecer, que alguém vai ver, né? E aí vão ganhar uma estrelinha, e não tem um trabalho mais ou menos digno dentro de um terreiro de Umbanda, porque nós somos o terreiro, o religare está na vivência que você tem. Então, eu digo que ao longo da minha trajetória até alcançar e exercer o sacerdócio espiritual, eu aprendi muito dentro do terreiro. Eu tive a oportunidade de faxinar terreiro, era a minha função. E hoje ainda, muitas vezes, se necessário, eu vou meter a mão na massa para fazer. E assim, a gente deve ter essa consciência, o preparo, o estudo, o cuidado. O que vocês estudaram de Umbanda hoje, tirando aqueles que estão aqui comigo nesse momento dessa palestra? Essa é a pergunta. Porque Umbanda a gente estuda todo dia. Será que você não tem 5 minutos? Vamos nos questionar, fazer um balanço de consequências. Será que durante o banho você não consegue colocar o áudio de uma palestra? Será que você não consegue abdicar 10 minutos ou do joguinho ou das redes sociais para você ler um artigo?
de Umbanda, mas não só ler com os olhos, refletir sobre o artigo, ver a aplicação desse artigo no dia a dia, ver como que funciona na doutrina que eu pratico, no terreiro onde eu estou, e isso tudo é importante. Então, quando a gente está falando isso, tudo que eu estou dizendo aqui, o livro sobre o céu de Aruanda aborda muito desses pontos, só que numa visão romanceada. É um romance, porque é uma história de vida. É a história da vida de Rafael e da sua família. Porque quando a mediunidade começa a eclodir, ela atravessa a vida de todos aqueles que estão ali convivendo. Vocês já viveram com alguém doente dentro de casa? É a mesma coisa. Alguém doente vai mobilizar a casa, vai gerar um desequilíbrio, um rearranjo, uma reorganização dentro daquele lar. Um médium em desequilíbrio, tem em menor grau ou em maior grau, ele vai desestabilizar aquele ambiente também. E um médium o médium ele é como se fosse uma anteninha neutra. Pensa aí na antena de TV a cabo da casa de vocês. Vocês compram um determinado número de pacote, mas depois de um tempo fazem um upgrade. E aí tem X canais lá na sua TV. Esse é o médium. O médium pode captar muitas coisas. Ele pode sintonizar desde o mais alto, desde as energias mais inferiores. Mas quando ele não conhece, não se autoconhece, não sabe dessa ferramenta, isso sim pode vir a deflagrar em desequilíbrios tamanhos naquele ambiente, naquele lar. Por isso que em algumas situações, dentro de alguns lares, o médium é considerado aquele verdadeiro para-raio dentro da casa. Tudo acaba acontecendo com ele, percebendo. E assim, eu sempre pergunto, mas eu não quero ser médium. Tá, não precisa ser médium na Umbanda, gente. Lá na Igreja Católica, ou você não quer frequentar religião nenhuma, qual a caridade você faz? E aí a caridade, gente, não é pegar, é um ato até caridoso você doar um alimento, você ajudar no Natal das crianças. É super bacana essas boas ações. Mas o quanto que você doa do seu tempo no mês e na semana em prol do outro, de forma desinteressada? Isso vai ser a caridade. Você pode exercer a sua mediunidade sem estar incorporando de forma genuína, sendo voluntário no INCA, sendo voluntário num orfanato, num asilo. O que vocês efetivamente fazem? Se não tem tempo, se a gente for descontar a rede social no mês, dá uma boa carga horária. Será que efetivamente você não tem tempo, não faz gestão do tempo, ou você não quer? Será que não vale a pena ser transparente consigo mesmo? Não quero, não estou afim. Beleza. A gente precisa... tem questões na nossa vida que a gente vai falar assim, olha, eu não quero trabalhar essa questão. Eu vou bancar, né? Quando eu decido algo que pode vir a me prejudicar, eu vou bancar, porque eu tenho consciência daquilo na minha jornada evolutiva. E é isso que a Umbanda vai nos propor. Vocês não veem ao longo da minha jornada espiritual, eu nunca vi, até hoje, alguém chegar para uma entidade e a entidade fala assim, só vou te atender se você virar um umbandista. Qual a sua religião? Para fazer um atendimento. O guia não pergunta isso. O guia acolhe, o guia orienta. Eu aprendo a disciplina do caboclo, a humildade do preto velho, o sentido da vida da criança, o pulso forte do boiadeiro, a energia dos baianos, o equilíbrio emocional que os marinheiros trazem, o jogo de cintura dos malandros, a vitalidade de Exu. Então, num terreiro, eu sou o maior privilegiado, porque eu estou em contato com o sagrado, vivendo esse sagrado a todo instante de forma ostensiva. Então, a maior benesse é minha. Na hora que eu sou um médium, que sou ainda... Estou na linha de passe da casa, sou um médium que sou destacado neste momento só para dar passe, eu, por minha vez, quando eu faço isso, eu estou recebendo passe também, diante de cada passe que eu dou. E aí a gente vê quantas dores os guias acabam minimizando, quantas curas eles acabam operando. E o mínimo que eu tenho que fazer, fora do terreiro, é tentar colocar em prática o que eles ensinam. Então, o céu é minha testemunha. E o céu de Aruanda é onde essa história, sobre o céu de Aruanda, que essa história é contada. E é o que eu tenho para partilhar para vocês sobre essa obra. Eu sou muito grato ao Pai José. Foi a primeira obra psicografada por ele. Hoje eu já concluí uma segunda obra que
Acredito que a gente vai trabalhar para ser lançada no ano que vem, e já conta uma outra história, a história de seu Zé do Laço, do boiadeiro de Jesus. E hoje, para aqueles que quiserem adquirir o livro sobre o céu de Aruanda ou presentear alguém, a gente está numa fase de pré-venda do livro. Os recursos angariados com esse livro, parte deles vão ser utilizados para a construção da nossa casa, da nossa sede, as melhorias da nossa casa. Vocês conseguem adquirir pelo valor de R$ 39,90 no site da editora Aruanda, e tem um módico valor de frete. A partir de 20 de julho, já começa a chegar em algumas livrarias, outros sites para venderem, e também nós vamos ter aqui no Templo Espiritualista Aruanda, na nossa casa, para venda também, ok? Eu vou começar a abrir agora para algumas perguntas, vou ver se tem alguma pergunta já para ser feita, e eu vou pedir para começar a colocar no ar, para eu ler aqui e interagir com vocês. A primeira fala aqui da Letícia Lobo. Em nome dos dirigentes do Templo Estrela do Oriente e de todos os irmãos da nossa corrente, deixo aqui o nosso grande agradecimento por esta oportunidade. É uma honra em tê-lo conosco, querido Pai Felipe. Seja bem-vindo. Letícia, meu bem, muito obrigado aí pelo carinho, pela fala. A Letícia foi incansável comigo aí nos últimos 10, 15 dias para que essa live conseguisse sair. A gente aprendendo a mexer juntos aí no StreamYard, na ferramenta que a gente está transmitindo para vocês pelas redes sociais. Agradeço aí o carinho, Letícia, e que essa parceria possa ser de longa data, para que juntos possamos expandir a caridade e o nome da nossa Umbanda. Vamos passar para uma próxima aqui. Amanda Ribeiro, Pai Felipe, sua bênção. Qual a sua concepção de dívida e resgate kármico? Amanda, agradeço a pergunta, ela é interessante, que Oxalá lhe abençoe. Nós vamos angariando, ao longo da nossa encarnação, no geral, nós temos resgates a realizar por conta das dívidas que angariamos nas nossas vidas passadas. A dívida, né, na hora que eu faço mal, cometo algo grave com alguém, eu acabo me endividando dentro da escola da vida, eu tombo moralmente. Quando eu mato alguém numa encarnação, eu me endivido com aquela pessoa. E quando eu retorno dentro do resgate kármico, na encarnação seguinte, ou em encarnações posteriores, eu vou resgatar em algum momento aquela situação. E aí acontece o resgate. Então, vamos supor, aquele que eu persegui e matei em outra vida, pode ser que nesse momento, nesse resgate kármico, eu receba como filho, ou receba na minha trama, na história da minha vida, como um outro personagem que, através do amor, que só o amor é capaz de curar, eu acabo resgatando com aquela pessoa ao longo da minha jornada. E isso, o véu do esquecimento entre uma encarnação e outra, ele é salutar por conta disso, porque ele me propõe de eu aprender a amar, de eu conseguir resgatar dessa forma. E tudo na nossa vida, todos os fatos que acontecem, Deus, como um pai bom e justo, ele possibilita rearranjos. O que eu digo? Quando eu digo assim, ninguém está previsto para morrer com uma bala perdida, ninguém está previsto de morrer de forma violenta, ninguém está na programação, está para se suicidar. Mas quando algum fator desse que não está na programação acontece, e eu acabo desencarnando, por exemplo, por uma bala perdida, um assalto, hoje a gente acaba vivendo num país onde a gente tem medo de sair, e isso acaba, essa fatalidade acaba acontecendo, possivelmente, ali, rapidamente, a providência divina acaba buscando uma das nossas encarnações, ao longo da nossa trajetória, pode ser uma encarnação de muitos e muitos séculos atrás, e aproveita aquele fato que não estava na programação para eu resgatar um débito do passado. Porque daqui nós não vamos sair sem pagar o último centil. E daqui não quer dizer só da Terra, mas sim nesse orbe de provas e expiações que vivemos. Mas eu agradeço muito aí sua pergunta e sua contribuição aí para todos nós. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Só esperando aqui colocar. O Luiz Fernando está aqui conosco. Salve, meu irmão Luiz Fernando, sua bênção, meu irmão. A direção espiritual do Templo Estrela do Oriente está muito feliz com a presença do nosso
tão estimado Pai Felipe em nosso canal. Sua bênção. Que Oxalá nos abençoe. Agradeço também a Pai Luiz. A gente sempre está trocando aí pelo WhatsApp, sempre disposto a ajudar, aí dando sequência a um trabalho bonito tanto no TEL como no Mirua. E nós já tivemos já a honra de receber Pai Luiz. Hoje estar aqui com vocês era para ser presencial, mas a gente conseguiu adaptar devido à nossa realidade. Se deu através de nós nos conhecermos pessoalmente o ano passado, quando o Pai Luiz veio ao TEA para ministrar uma palestra. E foi super enriquecedor, foi super elogiado por todos, e ele me convidou para agora, isso foi em 2019, para em 2020 estar aqui. Nós aguardamos o período de lançamento do livro para eu me fazer presente. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, e as portas do TEA sempre estão abertas aí para a família TEL. Vamos ver aqui a próxima. Márcia Dourado coloca: já ouvi que no processo reencarnatório podemos vir acordados para passar por algum processo, e este pode determinar nossa passagem de volta ao mundo espiritual, com a finalidade de enfatizar determinado assunto que precisa ser tratado coletivamente de forma mais amorosa e fraterna. Pode ocorrer dessa forma? Sim, minha irmã, pode acontecer. Tem situações, vamos ver, vou pegar aqui novamente, porque não deixa de ser uma referência a Chico Xavier. Olha quanta coisa, para quem já teve oportunidade, para quem não teve, eu convido a assistir o filme sobre a vida ou ler a biografia de Chico Xavier, sendo pela escrita de Carlos Barcelli ou por Marcel Souto Maior, que falam sobre a vida dele. Foi uma vida muito difícil, e ali ele também resgatou muita coisa. E assim, nós viemos para resgatar, nós viemos para ressignificar, nós viemos para reelaborar, e sempre com amor. Às vezes, num resgate com uma pessoa, né, vamos supor, com um filho, com pai, com mãe, com pessoas muito próximas. E às vezes a gente não consegue, porque numa relação de resgate é uma via, às vezes, de mão dupla, quando a gente está falando principalmente de relacionamento. Às vezes o pai, a mãe ou o filho se dedica muito àquela relação, mas encontra em resposta uma hostilidade muito grande. E aí você tem que ter consciência que a sua parte você fez e que você está predisposto a fazer. Mesmo com as decepções, a gente acaba depositando expectativa e se frustrando, o que é uma falha nossa, mas sempre estando disposto a dar a mão àquela pessoa, por mais que ela tenha falhado, principalmente quando a gente fala de pessoas muito próximas. No nosso núcleo duro, na nossa família nuclear, sempre ali estão os principais resgates a serem realizados. E aí eu deixo essa reflexão para nós. É hora de tentarmos buscar, tentarmos refazer enquanto temos chance, porque nós não sabemos se ainda vamos continuar vivos. Mais 1 minuto, ou mais 50, mais 80 anos, seja lá o tempo que for. Vamos para a próxima. Pai Felipe, sua bênção, Mãe Juraciara. Outra dúvida, já ouvi dizer que a cada 7 anos podemos perceber algumas mudanças na nossa idade cronológica, a cada múltiplo de 7. Pode haver o despertar ou chamado para o desenvolvimento mediúnico? Essa é uma vertente consistente? Minha irmã, você está falando da teoria de septênio, que a cada 7 anos mudamos o nosso ciclo. E isso também, numa outra leitura, tem a ver com a idade dos chakras. Porque, por exemplo, quando eu tenho de 0 a 7 anos, eu estou na idade do chakra base. Quando eu estou no período de 7 a 14, eu estou vivendo o período do chakra sexual, do chakra esplênico. Dos 14 aos 21, eu vivo a idade do plexo solar. Às vezes, o que pode acontecer sucessivamente nesses múltiplos de 7 é que, às vezes, eu me encontro na idade do cardíaco, mas energeticamente eu ainda estou na idade do chakra base. E há um desalinhamento, um descompasso, que vai falar por desequilíbrios devido às nossas atitudes. Mas o despertar mediúnico eu não consigo precisar se vai acontecer aos 7, 14, 21, pode acontecer no trânsito dentro dos ciclos de septanários. Às vezes é difícil de falar, mas é isso. Eu agradeço pela pergunta e que Oxalá lhe abençoe.
Nilda coloca assim, sua bênção, poderia se dizer que os médiuns, quando entram num centro de Umbanda, também tem um resgate kármico com pessoas desse local? Sim, é possível. Às vezes os guias, seus 7 flechas mesmo já disse, e isso a gente também pode encontrar em algumas outras obras, que às vezes é difícil você colocar alguns médiuns juntos. Não estou dizendo que 100% daquele corpo mediúnico tenha um resgate kármico coletivo, mas possivelmente algumas daquelas pessoas desencaminharam, fizeram muito mal em parceria e hoje estão ali em conjunto para fazer o bem em parceria. E por isso que, às vezes, as relações dentro de uma casa espiritual são espinhosas, porque você pode ter ali dentro desafetos. E aí o grande desafio é como superar isso. Ainda mais, gente, dentro de um centro. É claro que são situações e situações, mas quando eu tenho ser humanos endividados, reunidos, a tendência de dar problema é grande. E aí a tendência de eu buscar qual é a minha parte, qual é o meu compromisso, e ter clareza do meu compromisso com a espiritualidade é o que deve nortear a minha jornada, independente da casa que estou, porque sou filho do Cristo, sou filho de Deus, trago a chama crística do meu coração no templo Rede Vivo, e ali estou usando a oportunidade de prestar o bem, prestar a caridade. O centro, o terreiro, nada mais é do que um meio, porque, por exemplo, eu, médium de Umbanda, no terreiro eu atendo indistintamente. O terreiro é o local adequado para eu exercer a minha mediunidade, porque os guias trabalham em corrente, formando uma egrégora de luz para defender e amparar todos aqueles presentes e dar conta de todos os socorros espirituais que vão acontecer naquele dia por ali. Mas tem, sim, uma relação em algumas situações. Carlos Alberto coloca assim, boa tarde, pai. Meus primeiros contatos com o aprendizado espírita foram os livros da Zíbia Gasparetto. Os meus foram da Vera Lúcia Marinzec, mas eu li muito Zíbia e gostei de algumas obras, principalmente no início, que eu achei que a linguagem doutrinária, para mim, fazia mais sentido através do escrito de Lúcio, como o Morro das Ilusões, o Matuto, é uma obra clássica, Laços Eternos é um livro muito bom da Zíbia, de uma forma bem romanceada, tem vários ensinamentos ali interessantes. De forma romanceada, passavam lições que sempre levavam a repensar nossas atitudes aqui. Sobre o céu de Aruanda vem dentro dessa temática? Obrigado e sucesso. Agradeço pela pergunta, meu irmão. Sim, vem dentro dessa temática, contando de forma suave e trazendo alguns ensinamentos. Foi esse o objetivo. Eu até me questionei há poucos dias, e até tinha esquecido que foi um questionamento que passou pela minha cabeça. Falei, poxa, mas com tantas obras já de romance escritas, por que mais um? E aí, rápido no pensamento, o dono da obra respondeu. O efetivo dono espiritual da obra disse que a gente precisava falar numa linguagem, que ele precisava falar uma linguagem para quem frequenta um terreiro de Umbanda, dentro dessa realidade, dentro dessa proposta. Então, cai sim esse contexto para que a gente possa refletir. Livros que me ajudaram muito, meu irmão, no início da minha jornada, como eu falei agora há pouco na resposta, ao dar a resposta, foram livros da Vera Lúcia Marinzec, livros finos, mas assim de um teor, de uma sensibilidade, que muitas vezes, quando eu lia, eu percebia que eu me sentia melhor. Eu tentava ser uma pessoa melhor através daqueles ensinamentos. E eu espero que, sob o céu de Aruanda, consiga agregar para vocês, da mesma forma que um dia eu fui agraciado por alguns romances. Vamos lá. Boa tarde, pai, sua bênção, Luana aqui. O que seria resgate familiar? Me explica um pouco sobre isso. Salve, Luana, que Oxalá lhe abençoe. O resgate familiar, quando a gente fala assim, olha, Luana, você antes de reencarnar, você firmou alguns compromissos de ser mãe e receber 1, 2, não sei quantos espíritos para reencarnar. Só que pode acontecer, por conta do livre-arbítrio e por conta do véu do esquecimento e o ego que nos faz tomar atitudes diferentes ao longo da vida, de você falar assim, não quero ser mãe não, nessa vida. E mesmo assim, e mesmo tendo feito o resgate, mesmo tendo firmado o compromisso para o resgate espiritual com alguns espíritos, talvez de encaminhar, orientar, porque mãe é aquela que ama,
que educa, que cuida, que orienta, e educar é um processo desafiador, de forma afável, e com isso você acaba não conseguindo resgatar quando você opta um outro caminho ao longo da sua jornada. E isso também, a espiritualidade logo se reorganiza, estabelecendo rearranjos para que você possa ter aprendizados. Lá no Resgate Kármico vai ter, pela espiritualidade maior, o plano B, o plano C, o plano D, etc. Porque a única coisa que somos dotados é do livre-arbítrio. Pai, qual o real merecimento? A Raquel pergunta. Se fazemos alguma coisa já esperando receber o bônus. Olha, Raquel, não é sincero, né? E quando não é sincero, eu posso até enganar aqueles que estão na Terra, mas eu não engano a minha consciência. Porque quando eu desencarno, e isso para quem quiser ler um livro que é um romance também, mas ele é uma leitura muito dura, e também por ser um português erudito, é difícil, que é Memórias de um Suicida. Quando a gente pensa num suicida, quando a gente pensa nas nossas escolhas, a gente vem muito de uma cultura que, principalmente católica, né, muitos de nós, onde São Pedro vai estar na porta do céu e vai permitir que você entre no céu ou não, como uma espécie de um julgamento. Só que não existe São Pedro, e o julgamento, quem cria esse julgamento é a nossa consciência, nos atraindo para locais onde nós estejamos mais afinados. Em Memórias do Suicida, ali nenhum daqueles espíritos foi julgados por Deus ou por São Pedro, mas eles foram atraídos por um local de vibração similar. Então, quando eu faço algo esperando ganhar uma estrelinha, receber palmas e ser parabenizado, é o meu ego que quer isso. E não é um trabalho desinteressado. E o trabalho na caridade, o trabalho na seara do Cristo, tem que ser um trabalho desinteressado. Não adianta eu falar assim, é uma ingratidão. Se eu estou esperando como ingratidão, né, se eu estou esperando muitos agradecimentos, é porque, de alguma forma, eu estou frustrado esperando algo desse tipo. Vamos passar aqui para a pergunta da Beth Moraes. Um relacionamento que já acabou há muito tempo e as pessoas continuam convivendo, seria um resgate kármico? Sim, minha irmã, pode ser. Porque, de alguma forma, se as pessoas continuam convivendo e conseguem se respeitar e acharam, e de forma madura, e eu não vou entrar no detalhe, nós vamos continuar convivendo, mas se respeitando, e você continua vivendo com aquela pessoa de forma fraterna, porque viu que às vezes não ia dar certo mais um relacionamento homem-mulher, alguma coisa assim, é uma forma de resgatar, sim. O Rodrigo Moraes pergunta: qual a sua visão sobre a atual pandemia pela qual passamos? Meu irmão, a pandemia eu vejo que de alguma forma há um resgate coletivo, há um processo de aprendizado, no qual a vida está nos propondo uma introspecção, a repensarmos a nossa postura, a termos um posicionamento mais empático, mais fraterno. Quantas pessoas estavam vivendo a passeio até agora? E agora, depois da pandemia, se descobriram fazendo algo para alguém? Quantas pessoas começaram a se envolver com caridade por conta disso? É claro que algumas pessoas ainda permanecem no processo de obscurantismo, fechadas, achando que não é nada demais, daqui a pouco isso vai passar, vai rolar, mas, de qualquer forma, é um processo que o planeta está passando. E isso faz parte dentro do processo de evolução planetária, da transição planetária, entre provas e expiações para a regeneração. Apesar da gente falar de anos para cá que a Terra está passando por um processo de regeneração, na verdade, parece que na obra, agora eu estou confuso se na Gênese ou no Céu e no Inferno, comentam que esse processo já acontece há 300 anos e que faltariam 50 anos para nós alcançarmos esse contexto de regeneração. Então, ainda nós estamos transitando para lá. Com isso, eu não quero dizer que as pessoas que desencarnaram agora estão indo para orbes inferiores ou que não estão alinhadas com essa energia.
mas faz parte aí para um processo da humanidade ter um olhar mais fraterno, um olhar mais espiritualizado e buscar ter um compromisso moral mais adequado. Agradeço pela pergunta, Rodrigo. Janaína coloca, bênção, mãe Flávia, pai Luiz, pai Felipe, gratidão por essa oportunidade que estão nos proporcionando. Janaína, eu que agradeço por ter o espaço aqui, a casa, o Templo Estrela do Oriente, ter aberto essa possibilidade, e eu estar aqui falando um pouquinho, compartilhando do conhecimento e aprendendo com vocês também, diante de cada pergunta, cada reflexão. Muito obrigado. Fabrícia coloca, pai Felipe, ao escrever o livro, você em algum momento sentiu emoções e sentimentos diferentes, chegando até o desconforto? É uma pergunta interessante, não me fizeram ainda. Mas mexeu com sentimentos e com emoções, porque apesar, eu sou médium e médium consciente. Então, durante muitas vezes a psicografia, eu vi por tela mental algumas cenas, e como se eu estivesse vivendo e tendo algumas sensações. Nesse livro não enfrentei desconforto não, pelo que eu me recordo, mas no livro atual sim. No livro que eu acabei de psicografar, teve alguns momentos, o momento de descrição de uma região umbralina foi um momento que gerou um pouco de desconforto. Cleide coloca, e quando um policial em uma troca de tiro, supondo que um policial seria sério e consciente, mata um criminoso em autodefesa, por exemplo. É o ofício dele, como funciona. Dentro do karma, apesar de ser o ofício dele, nós vamos responder por tudo. Tudo que realizamos, todas as nossas ações. A gente está falando de um policial, mas esquece o tiro que mata alguém. Mas quantas vezes, através da fofoca, nós envenenamos tanta gente e desgraçamos a vida de tantas pessoas através da intriga, que acabamos adoecendo as pessoas também. O que é mais sério? E olha que essa pessoa está fazendo a fofoca em algum nível consciente. Esse policial, apesar de ele estar cumprindo ali o legado dele, profissional, mas eu acredito que se ele é consciente, ele só apertou o gatilho porque era a última via, a última solução que ele tinha. Mas ele vai responder em menor ou maior grau, da mesma forma que o fofoqueiro, que é aquele que faz intriga, aquele que persegue, ou aquelas pessoas que nunca mataram ninguém diretamente, mas são ruins por natureza. Elas têm um certo gozo, um certo prazer em fazerem maldade para o outro. Luciana Vilas Boas coloca, há risco para um médium em desenvolvimento incorporar dentro de casa, tendo suas firmezas? Luciana, se isso acontece, se isso vem acontecendo, a gente cabe repensar se esse médium está em desequilíbrio, se são obsessores que estão incorporando, se ele está negativado, ou se há uma real necessidade. Porque o lugar de trabalhar, na minha visão e na minha opinião, é no terreiro, que é o lugar onde um trabalho de educação mediúnica requer supervisão, ok? Débora Costa coloca, pode falar um pouco sobre desencarne coletivo? Minha irmã, dentro do que eu já li e estudei sobre desencarne coletivo, agradeço pela pergunta, Débora, são pessoas que são reunidas ali pela espiritualidade, que cometeram de forma em conjunto N faltas no passado, a maioria deles, e eles vão desencarnar coletivamente. Como vimos aí já em alguns acidentes aéreos, que às vezes a pessoa estava para pegar aquele voo e aconteceu alguma coisa, ela chegou atrasada e perdeu o voo. Não era o momento dela de participar daquele resgate coletivo. E esses resgates, eles acontecem ao longo de toda a jornada. Não vamos longe. Vamos pensar ali naquelas pessoas que estavam no circo romano. Ju, desliga aqui para mim, por favor. Que estavam no circo romano, lá vendo os cristãos sendo jogados aos leões, às feras, e estavam vibrando com aquilo. São pessoas, eu não estou afirmando que todos que estavam no voo são romanos, mas é um exemplo de um resgate coletivo, porque eles vibravam, eles salivavam diante daquela situação de prazer, se excitavam,
diante daquela situação do sofrimento de um sujeito, de uma família, de um grupo, e coletivamente eles vão resgatar por aquelas faltas, porque no íntimo, bem no íntimo, independente da nossa religião, se é uma religião cristã ou não, nós sabemos o que é certo e o que é errado. É a voz da consciência. Kelly coloca: boa tarde, gostaria de saber se os laços familiares se findam com o desencarne. Kelly, não necessariamente. Por quê? Porque ao longo da nossa jornada evolutiva, é muito comum algumas pessoas sempre estarem de volta nos nossos núcleos. Mas teve uma situação, uma vez que estudando eu me deparei, sobre um espírito que ele sempre encarnava com a mesma família, e ele era uma pessoa extremamente... Ele começou a ser uma pessoa desarticuladora e criava muito problema para aquele grupo de espíritos. E isso se deu uma, duas, algumas vezes, até que chegou o ponto da espiritualidade maior, dos mentores da família, decidirem o seguinte: esse indivíduo, a família evoluiu e esse indivíduo está estagnado. Ele quase não evolui e ele está atrapalhando o processo de evolução da família. E vem fazendo mal. É hora, ele vai precisar agora, aquela família o amava. E ele amava da forma dele, egoísta. E aí o que aconteceu? Aquele espírito não teve mais a permissão de reencarnar com aquele agrupamento. Ele foi até trocado de país e foi reencarnar numa família de desconhecidos que o recebeu. Por quê? Para ele tentar aprender o amor, exercer o amor. Era um espírito muito endurecido. Então, eu não consigo afirmar. Mas por quê? Às vezes eu posso pensar nessa encarnação: jamais eu vou querer voltar com fulano, me trouxe muito problema. Mas o nosso espírito, muito lúcido e consciente, pede. Às vezes vai pedir para vir por missão com aquela pessoa. Às vezes você não tem nem mais dívida kármica com aquela pessoa, mas você pode pedir para vir no objetivo de ajudar. Ju, só mais 12 minutinhos para a gente encerrar, tá bom? É possível que um obsessor venha de outra encarnação para fazer parte do nosso resgate kármico? Sim, Beta, isso é super comum acontecer. E muitas vezes o amor é capaz de curar aquela relação, mas também, às vezes, o reflexo de você ter ali o algoz reencarnado junto de você pode também trazer muitos conflitos naquele relacionamento, como marcas inconscientes daquela vida passada. Isso também pode acontecer. Rodrigo coloca: você acha que as pessoas, como o americano George Floyd, reencarnaram para terem missões, como aqui está acontecendo em relação aos protestos contra o racismo, ou foi uma ferramenta que a espiritualidade utilizou após o seu assassinato para auxiliar a melhora da humanidade? Meu irmão, ótima pergunta que você coloca, né? Esse movimento racista, né, esse movimento antirracismo que vem acontecendo, traz uma reflexão tamanha, porque hoje eu estou reencarnado como um homem branco, onde tem muitas facilidades. Eu, como branco, as pessoas não me olham de lado, de banda, e aí eu não vivo isso. Mas o negro, ele vive dentro de um racismo velado. Ontem mesmo, o Globo Repórter falou sobre essa questão de forma super interessante. Espiritualmente falando, numa análise, eu acredito que a espiritualidade, de alguma forma, acabou intuindo que esse movimento viesse a acontecer para um melhor aproveitamento da população. Eu não vejo ele, o George Floyd, especificamente, com essa missão, porque ninguém está na programação desencarnar daquela forma, né? Como ele ali possivelmente, devido à postura, à conduta do policial, acabou o asfixiando ou favorecendo a sua asfixia para o desencarne. Isso não aconteceu. Se o policial tivesse agido dentro de uma conduta mais humanitária, ele não teria provocado aquilo. Então, esse homem, esse policial, ele vai responder karmicamente. Pode ser até que amanhã ou depois eles venham a resgatar de alguma outra forma o George Floyd e o policial numa outra encarnação, e até os outros policiais que participaram e agiram como cúmplices, né, indiretamente ali naquele processo.
Mas os grandes movimentos das civilizações, quando a espiritualidade, vou falar por Kardec agora, o processo de Kardec, Ju, volta a ligar, por favor. O processo de Kardec, quando Kardec ele tinha a missão do Pentateuco, não só ele tinha essa missão, se ele não conseguisse cumprir, outros espíritos já estariam predestinados a cumprir. Porque quando algo precisa vir para a Terra, mais de uma pessoa vai ser o veículo para aquilo. Então, quando a espiritualidade precisa manifestar algo, Thomas Edison com a lâmpada, né? Se não fosse ele, teria um outro espírito para fazer isso, porque isso já faz parte também de uma programação da humanidade. Esse momento da pandemia, a Euridice pergunta se esse momento da pandemia pode ser considerado um desencarne coletivo. Sim, minha irmã. Os guias espirituais vêm dizendo que desde da grande Segunda Guerra eles não estavam tão mobilizados nos resgates que iriam ter. A gente fala no Brasil hoje, onde ontem foi noticiado que, se não me engano, que mais de 34 mil pessoas morreram aqui no Brasil, e dentro das projeções nós podemos chegar a 88 mil desencarnes aqui, e isso tem uma razão de ser, tem uma série de questões implicadas nisso, tem sim uma relação com o desencarne coletivo. Kátia coloca, a intuição é uma forma de nos proteger de algumas situações? Sim, com certeza. Ali a voz interior, o guia falando, os amigos espirituais atuando, e aí eu preciso muitas vezes escutar essa vozinha interior. A gente já está se aproximando do final, são 16h23, eu vou encerrar a transmissão por volta de 16h30, enquanto isso eu vou respondendo. A Euridice coloca assim, lembrei da psicografia do menino João Vitor, que foi arrastado, foi explicado que ele arrastava pessoas nas arenas no tempo dos romanos. Eu também li sobre isso, conversei com alguns espíritas na época, e eles reforçavam isso. O menino João Vitor, né? Eu não lembrava o segundo nome, que foi arrastado, ficou preso pelo cinto de segurança e foi arrastado ali no carro e morreu daquela forma tão brutal, sendo muito novo. Estava na programação reencarnatória dele morrer daquela forma? Não, porque ninguém reencarna para ser assaltante, para ser bandido. Apesar de uma vida difícil, são as escolhas daqueles homens que os levaram àquele caminho, daqueles jovens que tinham menores de idade ali também, e automaticamente naquele desencarne, naquele sofrimento, a espiritualidade divina aproveitou da ocasião para resgatar débitos, e ele acabou resgatando débitos com a vida dele nos tempos romanos. É uma boa reflexão, uma boa colocação, minha irmã. Vamos lá. O Maciel coloca assim, salve, Pai Felipe, já ouvi falar em nome da espiritualidade que os desencarnados por Covid-19 estão sendo, digamos, recebidos como heróis ou recebidos com glória. Essa notícia não é contra a lei de causa e efeito, pois nem todos os desencarnados por Covid-19 estavam em, digamos, níveis de evolução consciencial. Por exemplo, eu conheço alguns que, na minha humilde opinião, sem julgar e acabando julgando, estavam bem endividados com a lei maior. Meu irmão, eu corroboro da sua opinião. Eu acho que tudo que a gente cria regra, todo mundo que está desencarnando agora pelo Covid está sendo recebido como herói. Eu descarto. Todo mundo que está desencarnando agora está indo para planos inferiores. Eu descarto, porque apesar de estar num contexto de resgate coletivo, a evolução, esse processo de evolução é um processo de tomada de consciência individual. Tem espíritos que eu já tive informações que desencarnaram muito revoltados, muito perdidos, sem nenhuma consciência espiritual. Então, eu corroboro da sua opinião. Vamos para a próxima. Pai Felipe, aquele preceito recomendado no início do ano pelo Caboclo Sete Flechas tinha a ver com esse momento difícil? Amanda, qual deles? Qual o preceito? Me dá a cola aí. Porque
tem alguns outros que ele veio passando, não sei qual ele falou. Vamos para o próximo aí, Jô. Eu vi que Ernesto está aí comigo. O Ernesto coloca assim, o Ernesto é um irmão da CEF, um grande amigo, ele e a Bel, que sempre vem aqui nos contemplar com algumas palestras e enriquecer o nosso conteúdo. E aí o Ernesto coloca assim, o mal é necessário, mas aí por quem venha, né? Então, assim, o Ernesto sempre está estudando o livro dos Espíritos, é um estudioso da doutrina, busca aí sua modificação constante, conduz uma casa, e eu concordo aí com o que o Ernesto está colocando. O mal ele é necessário, porque nós estamos em provas e expiações. Nesse plano, o mal ainda faz parte do nosso contexto evolutivo. É porque a gente tem dificuldade, às vezes, de entender, de compreender e de expandir a nossa consciência. Mas, encerramos as perguntas? Tinha um banho que era um banho de descarrego, um banho de a Amanda colocou aqui, né, os banhos no dia 31 para o dia 1º. Ele sempre passa alguns banhos nessa época do ano. E ele nos avisou que seria um ano bem quente, um ano bem difícil. E na última vinda dele à Terra, ele disse que nós passaríamos por um período de quase 2 anos de muitas sombras, foi o termo que ele utilizou, e que nós devemos ter fé e seguirmos no ideal como apóstolos do Cristo, pregando a fé, levando uma palavra e buscando a nossa modificação, mas que seriam tempos difíceis que nós iríamos experimentar, mas que depois desse período sombrio, o sol, como uma representação da grande luz, voltaria a nos inundar com a acalentadora luz dele. Pessoal, essa é a última pergunta da Deborah. Eu vou ler aqui. Então, a morte é um estado de consciência? Sim, o espírito ele é imortal. Quem morre é o corpo físico, mas a nossa consciência que vai abrir as portas e nos levar para o local onde estamos melhor sintonizados. Se eu vou para um umbral, é porque meu estado de consciência, a consciência plena do espírito, independente da falta que eu cometi ou não, acaba me atraindo para lá. Então, o estado de consciência, a todo instante, ele nos atravessa, porque o espírito, ele é amórfico. Apesar de você, Deborah, ter essa forma hoje, e eu, Felipe, ter esta forma, mas ontem reencarnamos como homens, como mulheres, como negros, como amarelos, como em outras estrelas, em outras galáxias, em outras dimensões. E a única coisa que foi transportada foi a nossa consciência. E o espírito carrega isso. E no nosso mental, nós trazemos todas essas experiências, mas submersas no nosso inconsciente. Então, essa é a grande lição, é a tomada de consciência, é o nosso melhoramento. Eu quero agradecer muito ao pai Luiz Fernando, à mãe Flávia, à Letícia, pelo apoio de eu estar aqui hoje. Agradeço muito aos filhos do Teia, aos filhos do Theo, aos amigos que acompanharam essa live. Eu espero que possa auxiliar de alguma forma vocês e me coloco aqui à disposição do Templo Estrela do Oriente para voltar outras vezes e também deixo as portas abertas para todos os filhos dessa casa e para os seus dirigentes espirituais para virem ao Teia como uma casa irmã. Agradeço a Cabocla Jurema da Praia, mentora da casa, por conduzir esse trabalho tão belo e peço aos guias de luz, em nome de Zambi Maior, de nosso Pai Oxalá, do Mestre Jesus, que sempre esteja no leme de nossas vidas, nos conduzindo por águas calmas, claras, límpidas e tranquilas, porque o Cristo é o farol de luz a nos guiar na nossa jornada evolutiva. Que possamos deixar nessa terra o nosso legado de bem, o nosso legado positivo, e que possamos seguir adiante na jornada evolutiva, sempre semeando bem, sempre tendo o amparo dos guias espirituais.
Agradeço ao Caboclo Sete Flechas, a Pai José, a toda a egrégora do Templo Espiritualista Aruanda, por me assessorar durante essa palestra, por me inspirar aqui nessa fala para vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Para aqueles que quiserem me acompanhar um pouco mais e conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou estar às 18 horas no YouTube, na página do Templo Espiritualista Aruanda, fazendo uma live de perguntas e respostas. Convido vocês também para curtirem as redes sociais do Templo Espiritualista Aruanda, assim como convido os meus filhos, a quem está participando, para curtirem as redes sociais do Templo Estrela do Oriente. Tanto o Theo como o Teia, a forma carinhosa aí da sigla das casas, nós estamos com as nossas atividades suspensas durante ainda um período indeterminado, até que possamos voltar de forma segura. Enquanto isso, gente, busque se preparar e fique em casa. É o melhor caminho nesse momento. Convido também a vocês na próxima quarta-feira. Eu vou estar recebendo, vou estar num quadro, conduzindo o quadro Diálogos sobre Umbanda, e vou receber Meire J. Costa para falar sobre viagem astral. Fica aí o convite. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau a todos. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.